está se falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Como é que é? Isso mesmo. Ela quer confundir você. Dizendo que meninos podem ser meninas. E meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado. Sim, muito errado. Pois com isso, eles querem confundir também a nossa fé. Dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou porque meu Deus me fez assim. Por isso, a nossa resposta contra a ideologia de gênero é: meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Diga não à ideologia de gênero! Porque o meu Deus nunca erra. O nosso Deus nunca erra, não é? Mas para quem não é crente, para quem não acredita em Deus, a ciência, a biologia, toda a história da humanidade nos diz que homem nasce homem, mulher nasce mulher, só há dois sexos. E é o relacionamento entre os dois, não é? Que vai multiplicar a humanidade, senão nenhum de nós estaria aqui. Então, o que é a ideologia de género? Então, a ideologia de género é um braço da Revolução Cultural Mundial que visa implantar o socialismo no mundo. É o braço de uma desconstrução social da nova ordem mundial, que visa a reorientação da sexualidade humana e do género humano, e é uma desconstrução total do homem, da mulher e das suas características físicas secundárias. Porquê secundárias? É possível mudar de sexo? O que é que acha? Não, não é. Tudo aquilo que é feito é secundário, é por fora. Pode-se mudar a aparência por causa das hormonas, por causa do bisturi, mas o aparelho reprodutor lá dentro ele vai permanecer intacto, as hormonas vão permanecer intactas, homens vão continuar a ser homens, mulheres vão continuar a ser mulheres, independentemente daquilo que está aqui e daquilo que aparentam ser depois das cirurgias e das hormonas, não é? A ideologia de género é claramente um gerador de conflitos de identidade, a maior ameaça totalitária que o ser humano alguma vez viu, e acreditem, isto é bem pior do que o nazismo, só que nós ainda não percebemos isso, e que implica uma mudança radical do género humano. Nem Hitler se lembrou disso, aliás, ninguém se lembrou disso até há algum tempo atrás. É um conjunto de ideias anticientíficas que, com propósitos políticos, e não podemos tirar a política disto, estipa a sexualidade humana da sua realidade natural e explica apenas pela cultura, como, na antiguidade passada, e nós vamos ver isso lá à frente, não é? As pessoas eram bissexuais, a homossexualidade era permitida e não havia problema nenhum com isso, portanto eles vão alegar isso para que hoje tentarem normalizar as coisas também. Mas nós vamos ver que não era bem assim. Então, como é que a ideologia se está a introduzir? Ela está-se a introduzir muito rapidamente e está a usar para isso os meios de comunicação social. Alguém já viu o comercial do Lidl dos brinquedos? De Natal. Já viste o filme? Já viram? Vocês já repararam que aparecem sempre os rapazes na cozinha, aparecem os rapazes a pôr a roupa a secar, aparecem os rapazes a fazer aquilo que normalmente, tradicionalmente, as mulheres fazem, não é? E aparecem as mulheres a brincar com a caixa das ferramentas, a brincar com os brinquedos que normalmente... E sempre as mulheres numa posição de liderança. Então, tentem ver. Olhem bem para aquilo que está a ser apresentado neste momento. Educação. Os ideólogos de género pegaram numa máxima dos jesuítas, de há muitos anos atrás, que dizia: deem-me uma criança até aos 7 anos de idade e farei dele o meu discípulo para o resto da vida. E eles estão a aplicá-lo nos nossos filhos. No caso, nos nossos netos, daqueles que já têm netos. É isso que está a ser feito neste momento. E as leis?
A mais grave de todas, depois da aprovação da mudança de sexo aos 16 anos, é que foi aprovada agora dia 8 de agosto e que simplesmente já prevê a punição para alguém que está aqui a fazer aquilo que eu estou aqui a fazer hoje, que é denunciar a ideologia de género. Leis como aprovação de casamento gay, adoção gay, mudança de sexo, barrigas de aluguer e mais depressa do que somos capazes de imaginar, e eu sei que vocês vão ficar chocados, mas é isto que eles querem legalizar muito rapidamente, a pedofilia. Barrigas de aluguer porquê? Porque quanto mais crianças desconhecerem pai ou mãe biológica, mais os laços familiares se quebram. Percebem? E então, aqui há uns dias fomos confrontados com esta notícia de um fulano que saiu da cadeia, porque estava a cumprir pena por crimes de pedofilia, e a quem o jornal deu tempo de antena, não é? E ele diz que pedófilo afirma que se uma criança tem idade para falar, tem idade para ter sexo. Há 5 ou 6 anos atrás este senhor teria sido imediatamente preso, teria voltado para a cadeia. Agora não, agora damos tempo de antena e já há programas, inclusive na Globo News, no Brasil, em que se está a tentar convencer as pessoas de que a pedofilia é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento, tipo um cancro. E a ideia é colocar isto como doença e depois retirá-la como orientação sexual, algo que eles já fizeram com a homossexualidade e com o transexo. Até chegar a ser normal. Até chegar a ser perfeitamente normal. A ideologia de género é um dos braços da cultura da morte. O que é que está presente na cultura da morte? Então, a ideologia de género, que é a desconstrução total do ser humano. O aborto. Não sei se vocês já viram que isto é uma biologia fantástica, não é? Biologia mágica. Às 10 semanas em algum buraco de células, 10 semanas o dia é um ser humano. E nos Estados Unidos há estados em que o aborto é permitido até aos 9 meses. Segundo uma publicação do site da World Health, estima-se que entre 2010 e 2014, a nível mundial, foram mortos 220 milhões de bebés no ventre das suas mães. Ou seja, no lugar onde eles deviam estar mais seguros, eles estão a ser simplesmente exterminados, e é o maior genocídio da história. E a eutanásia? Sabem que está para voltar outra vez à discussão. Para o ano, dependendo do resultado das eleições, dependendo de quem ganhar, vai ser aprovada, não é? E nós estamos em guerra. E nós estamos em guerra porque eles vão mesmo mexer com as nossas crianças e estão a mexer com as nossas crianças. E numa guerra nós temos que conhecer muito bem o inimigo para sabermos como o combater e como ganhar a guerra. E neste momento as armas estão todas do lado deles. Então, o que é que eles dizem? O que é que nós ouvimos na televisão? O que é que nós ouvimos na televisão, nos órgãos de comunicação social, não é? O que é que eles tentam convencer-nos? Eles tentam convencer-nos que só vai dinheiro para aqui, se não é. Quase da Então, o que é que eles querem convencer-nos? Eles dizem que só queremos defender as mulheres, se bem que eles dizem que também não há homens nem mulheres, eu não entendo muito bem esta linguagem, mas o fim do bullying, inclusão, tolerância e igualdade de direitos para todos. Mas, o que é que eles querem dizer? O que é que eles realmente querem dizer? E é isso que nós temos que perceber para não sermos enganados. Então, eles querem dizer que tens de assumir a nossa cosmovisão, fazer dela lei, ensiná-la nas escolas e universidades e multar ou até prender todo aquele que não pensa como nós. E preparem-se, porque isso vai ser efetivado dentro de muito pouco tempo. Aliás, a lei já está em vigor, só que eles ainda não estão a aplicar. Quais são os meios que eles estão a utilizar? Não, isso nós já dissemos, órgãos de comunicação social e tal, e depois ali aquilo não interessa. Então, o único objetivo dos promotores da ideologia de género é derrubar os 3 principais pilares da sociedade. Sabem quais são? Família, religião, cristianismo no caso,
e a identidade cultural do próprio país. Eu não sei se vocês sabem, mas a ONU prepara-se para votar dentro de um mês algo como tipo o mundo ser uma aldeia global, em que a ONU lidera as nações e não haver fronteiras. Dentro do mês vai ser votado, ninguém está a falar sobre isso, vamos ser todos apanhados de surpresa, porque vai ser aprovado. Mas pronto, é outra discussão, é outra palestra. Porquê? Porquê é que eles querem destruir estes pilares? Então, a religião, porque exige uma autoridade, Deus, que está acima do Estado, não é? A família, porque exige uma lealdade que não dá prioridade ao Estado. E a propriedade privada, porque ela significa a independência do Estado. A nossa independência material em relação ao Estado. Meus queridos, não adianta enganar-nos. Quando a esquerda defende minorias, ela não está a defender direitos individuais, mas sim a promover microconflitos para derrubar o sistema capitalista e promover o socialismo. É só ir lá atrás à história e ver o que é que isso já deu muitas vezes. Mao Tse-tung na China, Stalin na Rússia e muitos outros. O Castro, não é? Em Cuba. Então, vamos lá. O termo ideologia de género foi criado por sociólogos na Conferência da ONU em Pequim, em 1995. A informação não é tão precisa assim porque ele entrou realmente em 1994, mas só foi debatido em 1995. Essa ideologia defende a ideia de que ao nascermos não possuímos género e que o sexo biológico não nos define como homem ou como mulher. Os seus defensores argumentam que a criança deve aprender isso na escola, que ela não tem género e que ela pode escolher o que vai ser, menino, menina ou outro tipo. Pronto, isto é uma brincadeira, mas é sério. O meu filho vai se chamar Ariel, quando crescer ele decide o que é que quer ser. Mulher, sereia, homem ou sabão em pó. É uma questão de opção. Então, não é a sociedade que constrói o sexo de alguém, ele é construído na concepção. Homem e mulher não são construídos pela sociedade, eles são os construtores da sociedade. A doutora Michelle Cartella escreveu isto: para conseguir desprezar a importância do sexo biológico, a ideologia de género alega que não existe natureza humana. Sabiam isto? Está nos escritos deles. Assim, qualquer pessoa pode afirmar ser qualquer coisa, até um dragão. Duvidam? Então. Richard Hernandes é o primeiro homem transgênero. Sabem o que é um homem transgênero? Nasceu homem, mas identifica-se como mulher e fez cirurgia para ser uma mulher. Mas, não satisfeita com isso, ela decidiu ser a primeira mulher dragão do mundo. E isto é provado e dá nas televisões e é divulgado, é tudo uma maravilha. A senhora precisava de tratamento psiquiátrico, mas não, estão a alimentar o problema que ela tem. E aqui temos a Nano, 20 anos, a mulher gato. Ela diz que é um gato preso no corpo de uma mulher. Mia, ronrona, faz xixi na caixinha de areia, arranha as paredes lá de casa e os pais levam-na para o aeroporto de Coleirinha. Ela diz que já tentou caçar ratos, mas não consegue apanhá-los. É normal, também não tem aptidões para isso. E que ninguém inventa isto. Mas ela inventou isto. Tudo isto está tudo aqui. Não é? E então, eles dizem que ela que é transespécie. Agora é tudo trans. Acham que isto que é novo? Esta senhora, a Camille Paglia, disse algo muito acertado, e quem lê a história sabe que é verdade. Quando uma civilização está à beira da queda, a ideologia de género está a dominar a cultura. Conhecem este senhor? Karl Marx. Então, isto não é novo. Uau! Então, ele já ensinava que a família é a primeira opressão de classes. Segundo ele, o homem contra a mulher, que nada mais é do que a primeira propriedade do homem. Os dois casam-se e tem de haver a primeira propriedade privada para sustentar a família. Ou seja, se a família não for o quê? Destruída, jamais se destruirá a propriedade privada. Eu peço-vos para guardarem esta parte de sinal. E se a família não for destruída, está bem? Guardem e agora acompanhem isto.
Mas, além disto, ele também escreveu no manifesto, em janeiro de 1849, no jornal Nova Gazeta Renana, ele escreveu isto: vou-te tornar Deus e o capitalismo. Para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações. Eles não enganam ninguém, é só ler aquilo que eles escreveram para saber o que é que eles querem. Este senhor chamava-se Herbert Marcuse, e ele surgiu em 1940-50, à Escola de Frankfurt, e com ela o Herbert Marcuse, que em 1955 lançou a obra Eros e Civilização. Nessa obra, Marcuse propõe que todo o corpo se transforme num mero instrumento de prazer. Não serve para mais nada. Certo? E ele disse que é preciso deixar crianças, adolescentes e jovens livres para todas as práticas sexuais que desejem fazer, e depois ele exemplifica: crianças ou fazer as práticas sexuais que os adultos desejam fazer com as crianças. É mais isso, não acham? Agora vejam o que ele escreveu, e eu peço perdão, mas é o que está escrito, está bem? Então, permitam que crianças e jovens façam sexo com animais, zoofilia, com cadáveres, necrofilia. Pais, mantenham intimidade sexual com os vossos filhos menores. A erotização de crianças, adolescentes e jovens levará à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas. Ao erotizar crianças, adolescentes e jovens, destruiremos a família monogâmica patriarcal. Erotizar as crianças é um projeto de socialismo cultural para destruir a família monogâmica, e nós não estamos a inventar nada, isto está tudo nos livros. É só nós lermos, pesquisarmos e tentarmos saber o que é que nos estão a impor. Esta senhora, alguém conhece? Simone de Beauvoir. Em 1949 ela escreveu O Segundo Sexo, e nela ela diz algo assim: mulher não é mulher, torna-se mulher. Na verdade, mulher é mulher, ela pode se tornar uma senhora ou não, mas mulher é mulher desde que nasce. Ela também diz: nenhum destino biológico, psíquico ou económico define a fêmea humana no seio da sociedade. É a civilização que elabora esse produto intermédio entre o macho e o castrado e que o qualifica como feminino. Nós somos um produto entre o macho e o castrado. Nós somos criação de Deus, criadas mulheres para sermos mulheres. E depois aparece, para mim, um dos maiores expoentes daquele tempo. Atualmente temos outra, mas esta, para mim, é claríssima na proposta dos ideólogos de género. O nome dela é Shulamit Farsa, feminista radical. Em 1970 ela escreveu a Dialética dos Sexos, onde escreve o passo a passo para a destruição da família. E agora, mais uma vez, eu vou fazer citações do livro dela, deste livro dela, está bem? Então vamos lá. Ela defendia, antes disso, antes das citações, ela defendia a total liberdade sexual entre adultos e crianças. Já ouviram isso antes, não já? Negava que só as mulheres podiam ser mães e que a maternidade fosse algo natural. Para isso, propôs a exploração de novos métodos de reprodução para que a mulher não precisasse mais dar à luz. 1970. Então ela escreve: é preciso libertar as mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva e ampliar a função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Estamos a falar de uma mudança radical. Libertar as mulheres da sua biologia significa o quê? Ameaçar a família. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas. Ela estava a pensar na escola. Nesta altura ainda havia classes, ou um lado da escola era para os rapazes, lembram-se, e outra era para as meninas. Ela ainda está a referir-se a isso. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, já não precisaremos da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Estão a perceber o que ela está a propor? Mas ela esclarece. Assim,
Chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. A humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural, polimorfamente diversa, ou seja, que se apresenta de diversas formas, e serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada, a mente que só pensa em sexo, tornar-se universal se a criança escolhesse ter relações sexuais com os adultos. E, ainda que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões, a priori, para que esta rejeitasse as suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Ela deve ter devorado o livro do Herbert Marcuse, estão a perceber? E ela assimilou isto tudo e acreditou naquilo tudo. Esta senhora, ela esteve internada montes de vezes em clínicas psiquiátricas, que ela sofria de esquizofrenia grave. Mas esta senhora está a ser usada, e aquilo que ela escreveu está a ser usado para ser ensinado hoje aos nossos filhos nas escolas. E pronto, e não é à toa, não é? O homem engravida a filha de 19 anos e eles querem casar-se. Já há várias notícias deste género, mães a quererem casar com filhos e coisas assim. Alguém já ouviu falar deste caso Heimer? É porque se já todos ouviram, eu passo à frente. Já todos ouviram ou não? Pronto, então eu vou contar rapidamente aqui no... Ai, desculpa. Quer dizer, desculpa o meu livro, não é? Aqui no livro ele está detalhado. Tem a história toda muito bem detalhada. Fala simplificadamente, só para... É isso que eu vou fazer. Então, o Dr. John Money acreditava nisto, que ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem, nascemos uma tábua rasa e depois é a educação que vai fazer de nós o que nós iremos ser. E ele falou sobre isto na televisão nos anos 60. A família, Heimer, o pai e a mãe, no caso aquele casal teve gêmeos, 2 rapazes, o Bruce e o Brian. E cerca dos 4, 5 meses começaram a ver que eles tinham problemas quando faziam xixi, acumulavam sujidade no prepúcio e perceberam que eles precisavam fazer uma circuncisão. Então eles levaram-nos ao hospital, ao procedimento, e pela primeira vez, ou foi das primeiras vezes, que se utilizou um bisturi a laser. Resultado, o Bruce foi o primeiro a ser submetido à cirurgia e queimaram o pênis. E os pais ficaram desesperados. Entretanto, eles ouviram o Dr. John Money e pensaram, bem, está aqui a solução para o problema dele. Consultaram o Dr. John Money e ele aconselhou-os a criar o Bruce como se ele fosse uma menina, a vesti-lo de menina, a mudar-lhe o nome, mudou para Brenda, e a cuidar dela, a tratá-lo como se fosse uma menina, porque ele ia assumir isso, essa identidade. E continuar a tratar o outro como rapaz, não é? Pronto. E foi isso que os pais fizeram. Seguiram religiosamente as instruções do Dr. John Money. Só que a mãe conta que aos 2 anos, quando lhe tentou vestir o primeiro vestido, ele começou a gritar e a gritar que não queria vestir um vestido, e ela disse, meu Deus, ele deve lembrar-se que é uma menina, não quer, que é um rapaz e não quer vestir-se como uma menina. Pronto, ela pensou nisso, entretanto ele foi para a escola e começou a ter montes de problemas de bullying. Porquê? Porque ele sentia atração por raparigas. Então era lésbica. Pronto. Os problemas foram crescendo e o pai sentiu necessidade de lhe contar o que é que se tinha passado. E aquilo foi uma desgraça. A primeira experiência de ideologia de género, na prática, sabem do que é que resultou? Então, a mãe tentou suicidar-se, o pai afogou-se no alcoolismo, o Brian tomou uma overdose de antidepressivos, suicidou-se, e o Bruce deu um tiro na cabeça e matou-se. Esta foi a primeira experiência da ideologia de género. Atualmente, a maior exponente da ideologia de género chama-se Judith Butler. Nós vamos ouvi-la agora e eu vou pedir-vos para perceberem que isto é o que ela propõe, está bem? Eles vão dizer exatamente o que é que ela propõe para as escolas e para a educação. A principal exponente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros
quanto quiser e não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. Segundo a teoria, a sociedade impõe a algumas pessoas que sejam educadas como pertencendo a um gênero para exercer poder sobre outras que são educadas para serem de outro gênero. Os principais gêneros que foram inventados para isto foram o homem e a mulher. Os pais e professores mentem para as crianças quando lhes dizem que nasceram meninos ou meninas. O resultado foi a construção de uma sociedade em que a norma é a família constituída da união entre um homem e uma mulher, o que é chamado de heteronormatividade. Para que possamos nos libertar destas construções, é preciso então que as crianças experimentem todas as formas de identidade de gênero e de orientações sexuais, para que elas percebam, desde cedo, que todas essas identidades são fictícias e são socialmente construídas como um discurso de poder, que produzirá a desconstrução da própria identidade sexual de cada um e também da família. E isso só poderá ser feito através da escola. É isso que é a ideologia de gênero. Alguém me consegue explicar como é que nós estaríamos aqui hoje se o relacionamento não fosse entre um homem e uma mulher? Então, o lobby da ideologia de género está a revolucionar as leis e a usar os governos para o fazer. Aliás, eles já agem descaradamente contra a Constituição, porque a Constituição ainda não foi alterada, e não sofrem qualquer sanção. Antes de vos falar do nome, eu gostaria de vos perguntar se vocês se lembram de um caso, há 10 anos atrás, cá em Portugal, de uma família numa praia fluvial, em que o pai e a mãe fizeram sexo, cobertos com uma toalha de praia ou uma manta, e os filhos estavam perto. Alguém se lembra isso deu um telejornal? Os filhos foram retirados aos pais. E concordemos que aquilo não se deve fazer, não é? Agora vejam, no MAM, Museu de Arte Moderna no Brasil, então, pais levaram crianças de 5, 6, 7 anos para interagirem com um homem nu, para apalparem o homem nu. Qual é o objetivo? O objetivo é que as crianças se familiarizem com o homem nu. O que quer dizer que se alguém se despir à frente delas, mais tarde ou mais cedo, elas não vão ver nisso problema algum. Eles dizem que isto é arte. Então, quais são as consequências nos países onde a ideologia de género já foi implantada há mais tempo, ou imposta, e a aceitaram sem sequer protestar, porque nem sabiam o que vinha aí? É uma viagem rápida pelo mundo. Vamos começar aqui por pertinho, em Madrid. Então, professores que se recusem a ensinar a ideologia de género aos alunos começam por ser multados. Se persistirem, são processados. E se não voltarem atrás, são afastados e até presos. Madrid. Estão a imaginar isto? Já é preciso andar no autocarro na rua a dizer que meninos têm pênis e meninas têm vagina. Pois é, este autocarro, ele andou pelas ruas de Madrid a dizer os meninos têm pênis, as meninas têm vagina, que não te enganem, sim, nasces homem, és um homem, se nasces mulher, é uma mulher. Este autocarro foi preso, ou aprisionado pela Câmara de Madrid, e proibido de circular. Mas agora vejam. Não mais ódio. Onde é que está o ódio naquilo que está escrito? Que ódio? Ou seja, se nós dizemos a verdade, é discurso de ódio. Eles querem impor aos nossos filhos aquilo que não é verdade. E é o quê? Tolerância? Granada. Para rir um bocadinho, está bem? Não tem piada. Então, marzo, fevereiro, abril, o que é isto? Então, uma calendária. Calendário é sexista, vocês ainda não tinham percebido. Mas, à entrada de uma instituição, nós temos uma imagem bem pior. Menina com vagina, menino com vagina, menina com pênis, menino com pênis. Acham que isto que está numa instituição tipo para o gay, para o lésbico, para o trans? Acham? Não. Está aqui.
à entrada, no átrio de entrada da Universidade de Granada. Equador. A Shulamit Firestone tinha dito que não é necessário que seja a mulher a dar à luz, não é? Então, conheço o casal transgênero em que o pai deu à luz um menino. Então, mulher que cirurgicamente se transformou e hormonalmente se transformou num homem, deu à luz. Este era um homem que se está a transformar numa. Ou seja, na verdade, quem deu à luz foi uma mulher, e o pai é um homem. Simples assim. Agora imagine isto na cabeça de uma criança. Estas notícias assim a começarem a aparecer. É o segundo caso. O primeiro aconteceu na Alemanha, há um ano e tal atrás. O segundo aconteceu agora, no dia 12 de outubro de 2018. A polícia investiga violação de grupo entre crianças de jardim de infância. 4 meninos, entre 4 a 5 anos, isolaram uma menina contra a parede e violaram-na com os dedos. Isto numa escola onde é ensinada ideologia de género. Na França. Na França. E a polícia não sabe como é que há de lidar com isto. Alemanha. Então, pais são presos porque os filhos não querem assistir às aulas de orientação sexual segundo a ideologia de género. Em que é que consistem essas aulas? Então, sexo oral, anal, em grupo, entre 2 homens ou 2 mulheres, entre pessoas e animais. Isso é abordado e mostrado nos livros a crianças com 6 anos de idade. Suécia. Lembrem-se daquilo que escreveu Herbert Marcuse. Agora vejam. Partido Feminista, este não tem tanto a ver, mas outro tem. Partido Feminista quer que homens urinem sentados na Câmara na Suécia. Minha pergunta é, como é que eles vão controlar isto? Com câmaras de filmar? Juventude Liberal Sueca quer legalizar o incesto e a necrofilia. Está no Parlamento da Suécia, não é brincadeira, não é invenção da nossa mente, eles querem legalizar mesmo. Aliás, no Canadá já foi legalizado sexo entre animais e seres humanos. No Canadá. No Canadá. Só não pode haver penetração se magoar o animal. Alguém conhece esta história? Tem corrido o mundo. Então, aquela figura que está ali no meio é um homem de 57 anos, pai de 7 filhos, que descobriu que era uma menina de 6 anos, presa no corpo de um homem. Quando ele começou a ter esses problemas em casa, a mulher disse-lhe para ele se tratar, ele não quis, e ela disse, então, fora daqui, porque os nossos filhos não. Pronto, e este casal que está ali ao lado adotou, acreditam? Tanta criança. Mas é verdade. E isto é transidável. Chicago. Isto é um bocadinho diferente. 27 de 2018. Um homem de Chicago acusado de abusar sexualmente 3 meninas disse aos promotores que é um menino preso no corpo de um homem. O predador sexual diz que é transidade. Chicago Tribune. Não brinca com legos, não brinca com carrinhos, não brinca às escondidas, violinas. Reino Unido. Vamos lá correr mais um bocadinho. Então, o ensino da ideologia de género nas escolas elevou para, neste momento, são 4.000, quando eu fiz o salário era 2.000, mas agora são 4.000. O número de crianças que recorrem a psicólogos vítimas de depressão e a pedir para mudar de sexo. Agora imaginem, se nós, que sempre que nascemos homens, nascemos mulheres, sabíamos que éramos meninas e meninos, não é? Quase todos nós tivemos ali uma altura de alguma confusão, ou porque tínhamos irmãos homens, nós mulheres gostávamos mais de brincar com rapazes e nos identificávamos mais com eles e vice-versa. Agora imaginem na cabeça de uma criança, a partir dos 3 anos, dizer-lhes que elas podem ser tudo isto que está aqui e que têm que experimentar estas diversas formas de sexualidade para perceberem o que são. Vocês estão a imaginar isto na cabeça de uma criança de 3 anos? 4, 5, 6, 7. Mas é o que eles estão a fazer neste momento, nas escolas. No sul da Inglaterra,
os filhos podem apresentar queixa aos professores caso os pais se recusem a deixá-los mudar de nome ou usar saias. Estamos a falar de rapazes, evidentemente, não é? Nas meninas será outra coisa. Os professores são aconselhados a denunciar os pais à ação social e até mesmo à polícia. E da cadeia, acredito. E os filhos são destirados. Então, não se está a tentar ensinar às crianças o respeito pelas diferenças, mas sim incentivá-las à força a serem diferentes do que são na realidade. Alguém conhece esta história? Ana Paula, jogadora de vôlei da Seleção do Brasil. Rodrigo, um matulão de 1,92m de altura, 92 kg de peso, que jogou vôlei aqui nos Moris e depois andou pelo mundo, mas nunca se integrou muito na carreira, nunca se destacou. Então o que é que ele fez? Mudou de sexo. E é a Tiffany, que joga numa equipa feminina de vôlei no Brasil e que é só a melhor marcadora da liga. Porque 1,92m de força bruta, nenhuma mulher consegue resistir, não é? Do outro lado da quadra. Não tem. Agora digam-me, isto é defender os direitos das mulheres? Não, isto é usurpar o lugar das mulheres. Este é este. Aquela Ana Paula foi a que fez a denúncia ao Comitê Olímpico a dizer que isto não pode acontecer. Porque elas estão a perder direitos. Elas lutaram tanto para terem a Liga Feminina de Vôlei, para irem às competições mundiais. Isso foi o direito que as mulheres conseguiram, percebem? E agora vêm eles, disfarçam-se delas e acabam com elas. Vejam a loucura da ideologia de género. Todos ouviram falar disso? Ou não? Tem aqui alguém que não ouviu? Sexo não é bicho de papão. Então eu vou-vos só dizer que a Rede Globo recusou-se a passar imagens deste livro no telejornal das 8 da noite no Brasil por serem pornográficas. Mas ele foi distribuído nas escolas a partir da primeira classe no Brasil. Não para os meninos levarem para casa, para serem consultados, vistos e ensinados nas escolas. Agora vejam só isto. Página do meio. Tem um buraco ali onde se põe o dedo. Tem um buraco aqui, na mulher. E a professora tem que ensinar aos meninos como é que homem e mulher fazem sexo. Em sala de aula. 6 anos. Está bem? É assim, já foram crianças todos vocês, no Jaio também. O que é que vocês acham que acontece depois de uma aula destas? Ninguém imagina? Será que eles não vão experimentar? É só uma pergunta. Não é? E depois temos esta imagem aqui, que é da última página, e que diz algo como isto. Vamos falar sobre masturbação infantil? Não, não vamos. Está bem? 6 anos. Não sei se todos ouviram falar também da exposição do Banco Santander, no Brasil, que fez uma exposição de arte queer. Quando ouvirem falar arte queer, não levem os vossos filhos nunca, fujam, porque é mau demais. Porque é disto para cima. O que é que essas crianças das escolas primárias e do segundo ciclo e tudo foram levados para ver nessa mostra de arte do Banco Santander? Não vou descrever as imagens, está bem? E peço-vos desde já desculpas. Meus queridos, parece que é tudo lá, não é? Do outro lado aqui não se passa nada, não é? Vamos para cá agora? Então vamos começar. A nossa viagem agora começa aqui. E por cá, Doutora Brinquedos, quem conhece? Algum de vocês já reparou na promoção que faz a 2 pais, 2 mães? Já? Então repara. A nova história da Bela Adormecida, ela já está no YouTube, já está também na Netflix. O El, não te preocupes, ela está a dormir e o príncipe leva o príncipe nos braços porque os dois estão apaixonados. Este é o fim da história da Bela Adormecida. Ela ficou sozinha, ninguém a acordou. Alguém viu Frozen?
Lembram-se que ela ficou sozinha no seu castelo de gelo? Lembram-se? Porquê? Porque é a princesa Elsa de Frozen que ficou sozinha no seu castelo de gelo, que vai acordar a Bela adormecida com um beijo, porque são lésbicas. A semana passada alguém comentava que está num curso de formação de educadores e a senhora que está a ministrar o curso tem 60 anos e disse na aula de formação, na formação, às pessoas que estavam lá, quando contarem histórias a crianças, não terminem a história, o príncipe casou com a princesa, terminem a história com o príncipe casou com o príncipe, a princesa casou com a princesa. Estas são as ordens do Ministério da Educação. 2016, estamos em 2018, em 2016 foi criado um grupo de trabalho de educação para a cidadania implementado nas escolas do ensino público, que tem que ter uma representante da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. E o que é, qual é o papel dela? Eu pus a imagem que é mais simples. Estão a imaginar uma linha de montagem, que são os vossos filhos, e a professora a pôr-lhe as ideias da ideologia de género. Então o primeiro já passou, não quero casar, a família cristã está falida, e depois ainda tem ali uma que diz que quer casar e cuidar do meu marido, mas é porque a professora ainda lá não chegou. Quando ela lá chegar, aquilo vai ser tudo confuso. Vocês lembram-se quando é que esta loucura começou? Assim, a sério? Não, não? 1 de 3 de 2016, não vos diz nada. Então, Happy Meals vão deixar de ter menção a rapariga e rapaz. Não deram conta como é que Donald se deixou de perguntar às crianças se o Happy Meal era para menino ou para rapaz? Não. Então, Catarina Marcelino congratulou-se, não há brinquedos de menino, nem brinquedos de menino. 23 de 8 de 2017, esta é mais recente, proibição e retirada do mercado dos blocos de atividades para meninos e para meninas por serem sexistas. Mas o pior estava para vir. 19 de 9 de 2017. Lembram-se? Mudança de sexo aos 16 anos. Logo propõe que filhos possam processar pais que não aceitem. Lembram-se isto? Agora reparem numa coisa. Mudança de Sexo. Ok. Está bom. Este livro, Não Há Dois Iguais, foi distribuído na Junta de Freguesia de São Vicente, Concelho de Lisboa, em dezembro de 2017, a crianças com 10 anos de idade. Era prenda de Natal. Na última página, 2 homens, 2 mulheres. Alguém me explica porque é que o beijo heterossexual está tapado? Ou sou só eu que vejo demais? 6 de 4 de 2018. Estávamos em Lisboa, lembras-te? Lei de mudança de género aprovada na especialidade. Espera aí, não era sexo? Agora é género. Afinal, eles dizem que género não é sexo e sexo não é género. Mas eles próprios parecem que não se entendem. E no dia 12 de 7 de 2018, mudança de sexo no registro civil com atestado para menores aprovada com voto a favor do PCP. Só dizer-vos uma coisa. Aquilo que foi aprovado aqui é tão grave, mas tão grave, só mesmo lendo a lei. Eu vou-vos já dizer que o único atestado, sabem o que é? Imagina, eu levo o meu filho, ele diz ao médico que quer mudar de sexo e o médico redige um documento a dizer que ele quer mudar de sexo. É esse o atestado. Porque o médico não pode tentar orientá-lo em sentido contrário. Não pode. Porque senão pode ser preso e pode deixar de exercer, está bem? Isto é bom que fique na vossa mente. Agora vejam. Mudança de sexo no registro civil com atestado de menores aprovada com voto a favor do PCP, 12 de 7 de 2018. Vejam agora. Eles não enganam ninguém, nós é que andamos distraídos. 17 de 6 de 2018. Sabem o que está lá escrito? A autodeterminação não tem idade, sou quem sou sem relatório médico. Quem é que está à frente da manifestação? Conhecem? Logo no dia
dia 19, foi no dia 17 a manifestação em Lisboa. Aquela manifestação é em Lisboa. No dia 19, o que é que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde disse que a transexualidade deixou de ser um distúrbio mental e passou a orientação sexual. É esse o caminho que a psicologia vai fazer, estão a ver? Meus queridos, alguém sabe o que é isto? E é um PRESS? Então, o PRESS é o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Familiar. Em Saúde Escolar, desculpem. E vejam o que é que ele diz na página, penso que é para aí, eu acho que é na 7 ou na 14, é para aí. Na pré-história, o comportamento sexual era liberal. Em tribos que caçavam a bissexualidade era comum. A virgindade feminina era pouco valorizada. E as pessoas tinham liberdade para escolher os seus parceiros. Não vou comentar. Na antiguidade clássica, havia grande tolerância com a homossexualidade e com representações sexuais. Lembram-se do Museu Arte Queer? Estão a ver aqui? Surge na região de 1008 uma fábrica de pênis artificiais de madeira e couro almofadada. Diga uma coisa, que crianças a partir dos 6 anos precisam de saber destas coisas. No auge do Império Romano era comum que famílias tivessem nas suas casas representações sexuais explícitas. Morre o Imperador Adriano, que mesmo casado, tinha uma relação homossexual com um adolescente. Isto não é pedofilia. Na Idade Média, o comportamento sexual era diversificado, mas o fortalecimento do cristianismo, aquele malvado opressor, aumenta a quantidade de tabus sexuais na Europa. Ganham força as concepções de Santo Agostinho de que o sexo era fruto do pecado humano e é reforçado que Jesus nasceu de uma virgem. Vejam aqui, eles a desconstruir aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos desde pequeninos. Eles a desconstruírem o cristianismo. Estão a perceber isso aqui? Agora vejam, as atividades homossexuais caem na clandestinidade, cresce a repressão à atividade sexual pelo prazer. Porquê? Só a atividade homossexual é que dá prazer. Pensem. Mas para mim, o guião mais explícito, aquele que diz claramente o que é que eles estão a fazer nas escolas, chama-se Referencial de Educação para a Saúde. E este referencial pretende ser uma ferramenta educativa flexível. Ele foi editado em 23 de 6 de 2017. Desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, em qualquer disciplina ou área disciplinar. Agora vejam. Na página 73, tem aquilo que eu vou ler aqui, depois na página 74 vocês percebem que tudo isto começa a ser aplicado a partir do pré-escolar. Nos vários ambientes que a escola proporciona, os alunos experimentam a sua sexualidade. Quer seja nas suas brincadeiras, no estudo e nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola. Ela está presente, a sexualidade, nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos científicos. A educação para a sexualidade, para ter os resultados desejáveis, por quem, pergunto eu, terá de dirigir-se à escola como um todo, penetrar em todos os seus ambientes, envolver todos os seus membros, aproveitar todos os momentos para, através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e os direitos sexuais, das crianças, sobre os quais os jovens possam desenvolver a sua própria identidade e o respeito para com os outros. Andaram todos na escola? Eu andei. Eu nunca vi. Isto nunca nos passou pela cabeça. Então, tem mais. Guião de Educação, Género e Cidadania, pré-escolar, vejam. Primeiro ciclo. E só dizer-vos uma coisa. Do pré-escolar ao secundário, eles são todos iguais. Todos. Não muda nada, com exceção das atividades. Então,
tenho algumas perguntas que eu gostava que nós pensássemos nelas, não é? Porquê é que estes guiões têm mais ou menos 42 autores e apenas 3 são homens? Porque são homossexuais. Porquê é que todas as autoras são feministas e a maior parte delas são lésbicas assumidas? Eu não estou a dizer que as pessoas que têm orientações sexuais diferentes que não trabalham, não devem trabalhar, não é isso que eu estou a dizer. Eu só tenho que perguntar porque é que os nossos filhos têm que ser educados por este perfil. Para que usar o ponto de vista de um autor que é homossexual para responder à pergunta o que é um homem, que é marido do antigo presidente da ILGA, Paulo Porto Real? Explica o que é ILGA, porque talvez algumas pessoas... Associação de Gays, Lésbicas, Homossexuais e Transgêneros. De Portugal. De Portugal. Deixem só dizer-vos uma coisa. Este Paulo Porto Real é marido de um dos autores do guião para a escolaridade. E a ILGA ensina aos nossos filhos na escola, eu já vos mostro. Vamos já, está bem? Então, e descubram também por que razão é que estes guiões contêm mais ou menos na página 5, quantos todos os dados da ficha técnica, a seguinte frase, em letras bem miudinhas. Vejam. O conteúdo deste livro não exprime necessariamente a opinião da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Então, se não exprime, porquê é que ele está nas escolas? Porquê é que estão a educar os nossos filhos com isto? Porquê? Porque eles estão a tirar o corpo fora em caso de nós fazermos queixa. Eles estão a eximir-se da culpa. Percebem? É uma salvaguarda. Meus queridos, ILGA. Então, ILGA. Intervenção lésbica, gay, homossexual e transgênero. Isto está na página oficial do Ministério da Educação. É só ir lá. Acesso a professores e acesso a alunos. A ILGA está a ensinar aos nossos filhos conceitos da comunidade LGBT. Porquê? Quem é que lhes passou a autorização? Meus queridos, cuidado, porque isto dito por uma médica, a sexualização das crianças em idade precoce, bem como a hipersexualização da educação, todas as disciplinas e todos os atores educativos a contribuírem ao longo dos 3 ciclos, poderá vir a favorecer entediamento, tédio e com ele desvios e exageros da procura de novidade na conduta sexual, desvios do que é natural, como a pornografia, e comportamentos trans que poderão tornar-se familiares e aceitáveis entre um crescente número de pessoas. Crianças que só pensam em sexo a partir dos 3 anos, vocês imaginem o que é que isso vai resultar. Porque eu nem me atrevo. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. No dia 29 de setembro deste ano, na Faculdade de Medicina do Porto, esteve aquela cidadã, que agora é um cidadão, com um workshop de identidade de género para autistas. Porque ela afirma que era autista até descobrir que era um homem preso no corpo de uma mulher. Mas quando fez a mudança de sexo, tudo mudou. Deixou de ser autista. Então, a notícia desta semana é que, no Reino Unido, numa escola, 17 crianças autistas estão a requerer mudança de sexo. E, não sei se vocês sabem, nós temos cá um curso que se chama Pós-Pornografias, Teorias e Práticas. Conseguem imaginar em que é que consiste o curso ou não? Na Universidade de Lusófona. Sabem quem é que vai ministrar esta disciplina? Lembram-se daquele rapazinho que esteve no Prós e Contras a dizer que as crianças não podiam ser obrigadas a beijar os avós? É ele que vai ministrar este curso. Então, o trabalho do professor é de investigação e centra-se principalmente sobre questões de género e sexualidades, com particular ênfase nas, vejam,
não monogamias consensuais e no poliamor. Sabem o que é? É ter muitos parceiros sexuais ao mesmo tempo. É. Promiscuidade, mas eles dizem que é poliamor. Nós vamos ter uma aula com o Daniel Cardoso na Universidade do Domingo, um curso de Sociologia sobre poliamor, ciúmes e orégano no dia 14. Qual é o seu curso? Só para... Estão preparados? Ciências da Comunicação. Claro. Então, e não comprem mais roupa da Benetton, está bem? Porque isto esteve, agora já não está, já passou o tempo da publicidade, na estação do metro do Rocio. Gênero, zona livre, género, zona livre, as cores não têm sexo, não têm género. Pronto, uma promoção da ideologia de género. E toda a gente se lembra disto que vem agora, não é? Lembram-se isto? Então, isto eu acredito que foi um despertamento para muita gente. Porque na Escola Francisco Torrinha, no Porto, foi distribuída uma ficha sociodemográficas a alunos com 9 anos de idade. E essa ficha pergunta coisas como sexo... desculpem que eu digo... Sexo ou género? Masculino, feminino ou outros? Imaginem que a criança de 9 anos. Masculino, feminino ou outros? Namoras atualmente 9 anos. Sim ou não? E ele depois não. E a pergunta que vem a seguir é: já namoraste antes? 9 anos. E depois, sinto-me atraído por homens, mulheres ou ambos. E eles dizem que isto que é para prevenir a violência no namoro. Mas eles querem pôr areia para os olhos de quem? Não sei se sabem, mas ninguém teve culpa. A Associação de Pais diz que a culpa que era da escola, a escola diz que a culpa que era da professora, depois a Associação de Pais diz que a culpa que é da mãe que fotografou isto, e toda a gente empurrou para toda a gente, e a verdade é que a coisa está em águas de bacalhau. Importante dizer que vocês fizeram um movimento lá no Porto, não é? Nós fizemos na altura uma manifestação no Porto, através das redes sociais, que é assim que as coisas se processam hoje. Tivemos uma média de 50 a 60 pessoas, não estavam mais. Éramos pouquinhos, mas éramos bons. Distribuímos flyers para pessoas que passavam, para alertar sobre isto. Só que, claro, é muito pouca gente, percebe? Porque, assim, eu acho que os pais ainda não tomaram consciência do que é que vai acontecer. E a maioria dos pais acredita que na escola dos filhos deles isto não está a ser feito, mas está a ser feito em todas. Isso eu posso garantir-vos. Isto conta para nota este ano. E se nós não nos mobilizarmos, não dividem, nós seremos culpados. Cada um de nós. E eu já não tenho filhos desta idade. Então, vivemos tempos muito confusos, estou mesmo a acabar. Sabem o que é isto? Não sabem? O que é? Quem é que responde? É o quê? É e o outro? Construções da sociedade. Vocês ainda não perceberam nada desde que comecei a falar. Construções da sociedade. Ninguém nasce nada, nascemos uma tábua rasa. É na escola que eles nos vão ensinar o que é que nós somos. Então isto, na verdade, foi uma construção da sociedade. Então, de acordo com a doutora Michelle Cartella, neste momento, no Reino Unido, ensinar aos alunos que as mulheres têm ovários e os homens têm testículos é transfobia. A morte saiu à rua no dia assim, e ninguém deu conta. E alguém me consegue explicar esta imagem? Porque eu ando desde o início das palestras a querer que me expliquem. Alguém consegue? Métodos anticoncepcionais lésbicos. E eu preciso entender isto, porque eu até agora ainda não entendi. Atenção, isto é na Universidade de Enfermagem do Brasil. Às tantas vocês vão falar sobre isso lá. Acho que vou querer saber alguma coisa. Despedir do Brasil dessa palestra. Eu acho que quero ir. Tá? Menino ou menina? Menino. Nova escola de debate de género na educação básica e coloca menino vestido na cama. Perigo. Perigo. Muita urgência.
As atuais instituições que promovem a mudança de sexo baseadas na autodeterminação de género, ou seja, eu sou aquilo que sinto, estão a incitar as crianças a assumir o sexo oposto, enviando muitos para o uso de bloqueadores da puberdade, para a esterilização e remoção de partes saudáveis do corpo, além dos danos psicológicos invisíveis. Atenção, o número de suicídios entre pessoas que mudam de sexo cifra-se nos 41%. Isto não é brincadeira. Eles não dizem estas coisas. E é importante dizer que nessa lei que autorizou a mudança de sexo não pode ter reversão. Sim, é verdade. A lei que autoriza a mudança de sexo no nosso país e em todos os países não pode haver reversão. Ou seja, a criança quer mudar, é rapaz e quer mudar para menina, mas depois ele não pode arrepender-se e mudar para rapaz. Para fazer isso tem que processar o Estado. Não giro, não é? Interessante. Então, estes malefícios, aquilo que temos acima, constituem em nada menos do que abuso infantil institucionalizado. Não é necessária a violência para destruir uma civilização. Cada civilização morrerá pela indiferença em relação aos valores únicos que a criaram. Eu termino só, eu já nem precisava ler, mas vou ler, mesmo assim que é para não justificar. Termino mesmo. Como deter o avanço da ideologia de género? Pus aqui 3 pontinhos. Então, discernir quando existe uma mentira ou manipulação da linguagem. Qualquer pessoa que leia o livro de Gênesis sabe que a desgraça humana veio quando o género humano não soube discernir uma mentira, lembram-se? E aceitou o que o diabo dizia. Se fizeres o que queres, serás tu a decidir o que é bom ou mau e serás como Deus. Não creio que a forma tenha mudado. Discernir as mentiras da ideologia de género é a melhor arma para a enfrentar e desmascarar. Segundo, em Apocalipse 21, quando lemos sobre os que serão lançados no lago de fogo e enxofre, sabem quem são os primeiros da lista? São os covardes. Não podemos ser covardes. Por nós mesmos, pelas nossas famílias e pela nossa nação. Não podemos ser covardes. E terceiro, Jesus Cristo disse que nós, os cristãos, somos o sal da terra e a luz do mundo. Lembram-se? E não é o sal como é hoje para condimento, que pode ser substituído por ervas aromáticas. Não, não. No tempo de Jesus, o sal servia para conservar. Se o sal não salgar e conservar, a sociedade onde vivemos vai se corromper cada vez mais. Porque a missão de impedir a deterioração e a corrupção não foi cumprida por nós. Se realmente somos cristãos, não temos a opção de ficar confortáveis no nosso saleiro. Não adianta tentar mudar. Isso é família. O pai e a mãe e os seus filhos. Muito boa tarde a todos. Nós, assim, sempre ficamos impactados, né, com essa palestra da irmã Maria Helena e parece que essa é a nossa 9ª palestra esse ano, né, e se fizéssemos mais, acho que umas 10 cada vez que iríamos ter informações novas, né. E chegamos a ficar assim, uau, o que vamos fazer com tanta informação, né? O que nós podemos fazer? Eu queria, enquanto mãe, né, perguntar à irmã Maria Helena e também se houver entre nós alguém que gostar de fazer alguma pergunta nesse sentido, como que nós podemos proceder, né, lidar com os nossos filhos mediante tudo isso que está acontecendo? Porque um grande problema, às vezes a gente pode perguntar para um pai que está com um filho na escola. Não, na escola do meu filho nunca ouvi falar isso. Não, nunca, isso não está na escola do meu filho. Mas é aquela questão do sapo colocado numa panela de água fria que vai aquecendo lentamente. Ele nem se apercebe, porque a linguagem é sutil também, né? A maneira como é passado é de uma forma muito discreta, ninguém quase não se dá conta. Então, como que eu poderia, como mãe, me valendo dessas informações e sabendo de tudo isso que está acontecendo, agir com os meus filhos? Poderia dizer para nós alguma coisa assim? Então, é assim, esta lei foi muito bem feita mesmo. E eles tentaram proteger-se de todas as formas dos pais poderem pedir isto, mas há como.
Eu tenho, não é eu tenho, uma é minha, mas outra é minha e de um grupo de pessoas, o Rubén também faz parte, páginas em que nós publicámos um texto de uma jurista, que é a nossa irmã em Cristo, Cláudia Alves Pratas, um texto de como os pais podem lutar contra isto nas escolas. Posso garantir-vos que neste momento é o único texto realmente que está dentro da lei, porque ele foi feito já depois de ter saído a lei de 8 de dezembro. Então é assim, os pais têm mesmo que se apresentar na escola e dizer que não querem que os filhos recebam estes conteúdos. E os pais que tiverem medo da reação da escola, desculpem, mas eles estão a ser covardes. Os filhos vão ser perseguidos? É possível. Mas a minha pergunta é, vocês querem os vossos filhos lavados, com a mente lavada por isto, ou querem os vossos filhos a não aceitar isto e a não serem educados desta forma? Porque eu garanto-vos uma coisa, a forma como eles os ensinam, ela apela ao sentimento. E eles vão dizer que eles são homofóbicos, que eles são transfóbicos, que eles são nazis, que eles são de extrema-direita, se eles não aceitarem estes ensinos. Então os vossos filhos vão ter problemas se vocês se levantarem contra isto. Vão, sim. Se eu disser o contrário, estou a mentir. E é uma questão que é muito sutil, né, como eu estava falando, porque assim, eles primeiro fazem um processo de fazer com que a mente dos nossos filhos sejam adaptadas a isso tranquilamente. De forma que, se eu achar que uma menina que gosta de outra menina é errado, eu é que estou errada por achar isso. O problema está em mim, né? Então as crianças começam a pensar, mas qual é o problema? Se eles se amam, mas qual é o problema? Né? E muito interessante essa colocação toda tem a ver com a lei também. Exatamente. E assim, nós enquanto pais, o que nós temos que realmente assim, enfatizar para os nossos filhos a cosmovisão cristã, o que diz a lei de Deus. Né? Nós vamos falar mais sobre isso daqui a um pouco, mas é importante nós fazermos com que os nossos filhos olhem para o mundo sob a ótica da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Porque na verdade o que a escola vai tentar fazer é com que os nossos filhos se adaptem, que eles acham que isso é absolutamente normal. E muito provavelmente, se a criança ouvir um assunto desse na escola, ele não vai sentir necessidade de falar isso em casa. Sabe por quê? Eles vão ser aconselhados a não falar em casa. Sim, e eles também vão achar. Não tem nada. Filho, aconteceu algo de estranho na sua escola? Não, tudo normal. Tudo que aconteceu lá é muito natural. Porque é uma adaptação do pensamento. E assim, na minha opinião, e eu não sei se alguém aqui discorda disso, mas eu acho que a desgraça maior que pode acontecer é quando a nossa mente já não consegue resistir a isso, combater a isso, achar que isso é normal. Porque o que eles usam, tá passando inclusive no Facebook, eu vi um videozinho de uma meninazinha que se intervém defendendo uma outra menina porque ela estava sofrendo bullying porque é filha de 2 pais. Exatamente. E eles apresentam isso de uma forma muito emotiva, você se sensibiliza, é uma coisa muito assim. A questão é que eles acham que nós estamos, quando nós dizemos que isso está errado, é que nós estamos rejeitando, homofóbicos, estamos rejeitando a pessoa. Não, nós temos que colocar na mente dos nossos filhos que é uma questão de que nós estamos combatendo aquilo que a lei de Deus condena, né? E não há maneira de vencermos o desafio que está assim assolando os meios de comunicação, a escola e tudo mais, né? Não há como nós vencermos isso se nós não nos apropriarmos da palavra de Deus, da lei de Deus para combatermos isso. Então é o desafio da família cristã. É a arca de Noé dos dias de hoje, pegar os nossos filhos e pôr numa arca para que eles sejam salvos dessa tempestade, dessa inundação de pecado que está no mundo. A questão é que eles passam muito tempo na escola. Deixa-me só dizer são mais doutrinados pela escola do que pela própria família. Deixa-me só dizer uma coisa, em relação a isso que disseste agora é muito importante, porque a lei de agosto, ela contempla que se chegar, imaginem 4 crianças estão na escola, a professora chama Maria e ela presente, Manuel é o presente, João, ele diz, não, setor, eu sou Joana. Ele é o João.
Mas quando a professora o chama, ele diz, não, eu sou a Joana. A partir daquele momento a professora é obrigada a tratá-lo como Joana e a agir com ele como se ele fosse uma menina. A lei prevê isso. E criminaliza qualquer pessoa que não fizer isso. Portanto, é normal. O que é que vocês dizem aos vossos filhos quando eles vão para a escola? Eu dizia aos meus, obedece à professora, respeita a professora, aprende o que a professora te vai dizer. Vocês estão a perceber? A gravidade. Se a professora, que é a autoridade sobre a vida deles na escola, diz que é uma menina quando está ali um rapaz, vocês estão a perceber a cabeça das crianças? E quem é mãe sabe que é uma altura na vida dos nossos filhos que o que nós, enquanto mães, falamos não vale. Né? Não, mas a minha professora disse que é assim. Porque assim, a professora se torna uma figura de autoridade para os nossos filhos, né? Então, quem é esse professor? E essa questão toda, ela é passada de uma maneira muito mais sutil, porque, veja bem, a questão do uso comum das casas de banhos, que já é feita na pré-escola, né? Eu acho que o nome é pré-escola mesmo, né? Isso já é feito na pré-escola. E se a gente for contestar, diz, mas você tem uma mente totalmente fechada, você tem uma mente promíscua. Duas criancinhas de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos usando a mesma casa de banho, isso não tem problema nenhum. Eu falei com uma pessoa sobre isso, a pessoa falou assim, não, é melhor, né, que pelo menos eles não têm discriminação com os outros. Porque isso já acontece. Eu falei, discriminação. Exatamente. A questão toda é essa. Uma outra questão que tem acontecido nas escolas é que a escola não pergunta, mas eles fazem nas escolas aulas de yoga e de reiki, sem os pais saberem disso. É só para as crianças relaxarem, senta com as perninhas cruzadas e põe a mãozinha no joelho e fica ali. E isso tem acontecido em todas as escolas, tá? E é uma forma mesmo de que a mente da criança esteja aberta, né, para receber. Exatamente. Então nós estamos numa luta para manter os nossos filhos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? Na lei do Senhor. E eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, colocar mais alguma questão. Não? Tudo muito claro. Nós vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor pelo ministério da irmã Maria Helena. Eu sempre falo isso, ela tem sido uma voz do Senhor nessa nação, uma voz portuguesa nessa nação, portuguesa com certeza, né? Que tem pelejado por essa causa. Ela não tem mais filhos nessa idade, mas ela abraçou isso, que muitos pais com filhos nessa idade... Tem netos, não quero que eles aprendam. Né? Ela abraçou essa causa como uma causa pessoal e nós vamos orar. Ela acabou, né? Tem aí o livro saindo do forno, fresquinho, tá aqui, tá bem? Tem tudo isso da palestra e muito mais ainda. É atual, mas daqui a pouco já fica desatualizado, porque isso é uma coisa que vai todo dia coisas novas. E que o Senhor possa continuar abençoando, né, a irmã Maria Helena nesse trabalho. E também que Deus nos alerte, que a gente não fique como um sapo numa panela sendo aquecido lentamente, né? Que o Senhor nos desperte para que nós saibamos combater, né, lutar pela fé, pela verdade que foi entregue aos santos. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigada por esse momento, pela palavra que, ó Deus, a Tua Filha trouxe-nos a nós, abrindo-nos a mente, nos informando e nos alertando sobre tantos perigos que envolvem as nossas crianças, que são filhos de todos nós, mesmo daqueles que não têm filhos, mas são todos os nossos filhos, nossos netos, filhos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das pessoas que amamos. Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Continue abençoando a irmã Maria Helena, juntamente com as pessoas que têm se juntado a ela na luta por essas questões neste país, ó Deus, e também assim oramos pela nação brasileira, ó Deus, que tem sido também invadida por tantas misérias, por tantas mazelas em relação a essa questão da ideologia de gênero. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, e tenha misericórdia, ó Deus, de Portugal, e tenha misericórdia, ó Deus, do mundo.
continue abençoando a irmã Maria Helena no seu ministério, no seu trabalho. E, ó Deus, também pedimos que o Senhor encha-nos a nós, como pais, de sabedoria, para que nós sejamos capazes, ó Deus amado, de ensinar e de alertar e de orientar os nossos filhos, em nome de Jesus. Te agradecemos assim. Amém. Então, nós vamos ter agora um intervalo.